Primeiramente, eu ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências Dandavata Pranams aos pés de lótus de Guru Padma Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e Nitya Lila Pravistam Vishnupada Astotarasata Sri Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. E simultaneamente eu ofereço minhas humildes e respeitosas Dandavata Pranams a Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotrasata Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Guru Govinda Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhari Maharaj, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj e todos, e Bhakti Vedanta Shila Tirtha Maharaj e todos os Vaishnavas Vaishnavis e todos os meus respeitosos convidados, meus Dandavata Pranamas. Narayana Goswami Maharaj e allo stesso modo anche a Nitya Lila Pravista Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, a Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, a Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, i suoi sannyasi e maestri come Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Sri Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyana Bharati Maharaj, a tutta la Guru Parampara, anche a Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, a tutti i devoti qui presenti, Vaishnava, le Vaishnavi e gli ospiti. So today, over here, last class. Então hoje é a nossa última aula na Itália. Muito obrigado para todas as pessoas que deram abrigo para nós, que ajudaram a espalhar a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu, que ofereceram sua casa. Então, nesse festival, tantos devotos estão vindo de diferentes partes da Itália. Não apenas desse país, mas de outros países também, da França, Inglaterra, Ananga Mohan também. Eu também venho da Índia. Então, muito belo, muito legal. Todo mundo está dando muito amor e afeição para mim. Então, todo mundo está sentindo tudo isso. Todos estão envoltos de amor e afeição. Então, todo dia tem uma praçada muito boa, muito gostosa, muito deliciosa. Também um kirtan muito bom, muito belo. Todos os devotos também. Também muito prazer participaram desse festival.
Também tem uma brasileira aqui. Estão muito longe, na América do Sul. Mais longe do que da Índia, o Brasil. Brasile è più lontano dell'India da qui. If you come to India to European country middle, then again Então, foi para a Índia, depois para a Europa. Então, esses voos que saem do Brasil para a Índia, para a Itália, eles levam mais do que 10 horas. 10 hours coming from Delhi to Europe country, then Europe country to again next flight E aí o próximo voo que ela vai pegar about 11 hours. vai ser por volta de 11 horas também, saindo da Europa para o Brasil. Sono quasi 24 ore di viaggio. So many São muitos devotos, also all you inspired. todos estão inspirando Dice perché vengono tanti nosso devoti, Gurudeva, perché il Srila Narayana Maharaj. di Gurudeva, i libri. And you also E vocês também publish many books. This publicaram is, tantos best livros. Esse Seva também service é o to melhor Gurudeva. serviço para Gurudeva. Gurudeva ha lasciato questo compito, l'istruzione personale di tradurre e pubblicare tutti i suoi libri e noi stiamo provando a soddisfarlo. This is very Isso é muito importante. Granta Granta Prakasha Brihat Mridanga Seva. Questo è per tutti Esse i é o devoti, nome desse devo sempre serviço. ricordare che questo è un servizio Publicar principale livros, che espalhar implica di essas Seva. publicações. because after Porque depois da partida de Gurudeva desse mundo material, muitos devotos então, eles completamente eles ficaram perdidos, indo lá, aqui, em diferentes lugares, correndo para outros cantos. Questa cosa che 10 anni fa, anzi 11 anni fa Gurudeva è scomparso e quasi subito dopo tanti devoti hanno preso diverse strade, sono andati da altri maestri, si sono confusi, hanno lasciato la linea di Gurudeva. Completamente confusos com sua vida espiritual. Significa quello è un sintomo di totale confusione della propria vita spirituale. Mas se eles lessem os livros de Gurudeva, eles conseguiriam entender o que o Gurudeva deu para nós, o que ele deixou. I libri di Gurudeva che rappresentano Gurudeva possono capire chi era Gurudeva. Então, Gurudeva, nas suas aulas, em todos os lugares, ele sempre dizia: todos os meus livros eles serão publicados em diferentes línguas, e aí todo mundo vai ler e poder entender o que eu quero dar para essas pessoas. Personalmente e pubblicamente nelle lezioni che dà. Qual será o meu legado? Se volete soddisfarmi, dovete tradurre i miei libri, pubblicarli, distribuirli e soprattutto studiarli e leggerli. Solo così potrete davvero comprendere le profondità delle mie realizzazioni e i miei sentimenti. Apenas de escutar, você pode ser que você esqueça, mas se tem um livro, tem a evidência. Presenta e dà questa parla, le parole si disperdono nell'aria, non sono fisse, no, nella coscienza. Invece nel libro è evidente, rimane lì per sempre. Gurudeva dizer: você vem até mim e eu te darei Bhakti pura. Venite da me, dovete venire perché volete la pura bhakti. Em muitas palestras, Gurudeva ele explicava isso. Então todos vocês devem ser unidirecionados a Gurudeva. E também pregar a mensagem de Guru Pada Padma. Fondamentale nella vita spirituale quando si accetta Gurudeva di essere fissi su di lui, non lasciarlo mai e così allora piano piano potremo sviluppare la pura bhakti. Como Narottama, Shamananda e Srinivasa, eles aprenderam tudo de Jiva Goswami Pada. E eles pregaram no mundo Il inteiro. giorno scorso abbiamo un po' parlato della biografia di Narottama Das, Srinivasacharya, questi devoti
hanno predicato, Shyamananda Prabhu, hanno predicato attraverso i libri. Loro erano discepoli di Jiva Goswami e con la istruzione del loro guru hanno predicato in tutto il mondo con i libri. Eles tomaram diksha de diferentes gurus, mas todos eles tinham como Shiksha Guru Srila Jiva Goswami Pada, e eles também pregaram a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu. Con Gurudeva, cioè ognuno di questi devoti aveva preso diksha da un guru diverso, però il loro istruttore era Jiva Goswami e tutti insieme loro tre hanno predicato il messaggio di Chaitanya Mahaprabhu. Isso é muito importante. Como você irá pregar o humor perfeito de Gurudeva. Come riuscire a trasmettere agli altri il sentimento vero, autentico che ha lasciato Gurudeva. Gurudeva, ele também explicou muito bem todo o Tattva Siddhanta. Perché se vogliamo estrarre quello che ha Gurudeva nel cuore, bisogna prenderlo dai suoi libri. Tattva Siddhanta, isso é muito importante. De manhã eu falei para vocês, uma coisa é Tattva Siddhanta e a outra coisa Rasa Come ha Siddhanta. detto stamattina che dobbiamo sempre trovare l'equilibrio tra Tattva Siddhanta, la verità A verdade filosófica Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta, a verdade do sentimento transcendental, do humor. Então são essas duas coisas que são muito importantes. Então, Tattva Siddhanta é tipo a fundação. Se você construir um prédio de 10 andares, então a fundação tem que ser muito forte. Facciamo l'esempio che la Tattva Siddhanta è come le nostre fondamenta. Se vogliamo costruire il palazzo della Bhakti, che deve essere altissimo per raggiungere Goloka Vrindavana, ci vogliono delle fondamenta Como o forti. palácio da Bhakti que você vai construir. Então, o Tattva Siddhanta ele é muito importante para a fundação. E aí, depois disso, você consegue construir um Rasa Siddhanta a partir da base do Tattva Siddhanta, Forti. que é a fundação. Costruire il Então, ela deve ser muito forte. Se você não conhece Tattva Siddhanta, então é muito difícil de você desenvolver sua vida espiritual. Talvez você possa se tornar Mayavadi, Sarhadiya, Advaitavadi. Se si sbaglia e non si sviluppa questo aspetto della vita devozionale, dello studio della Tattva Siddhanta, è molto difficile sviluppare la Bhakti e alla fine si diventerà Mayavadi, buddisti, impersonalisti. So for this Siddhanta bole chitte laite na karo alas. Jaite Krishna lage. And your mind will fix with Krishna. If you know, Se somente estiver your mind will never fixa em Krishna, ela vai ficar fixa em Krishna se você souber Tattva Siddhanta. Senão, ela somente pode ficar perturbada. La mente rimane fissa sui punti cardinali. for this regarding read Gurudev books. Então, se vocês lerem os livros de Gurudeva, qual que é a concepção de Gurudeva, o que ele deu, Quindi è per tudo questo che isso sta vocês vão entender lendo os livros de Gurudeva. Perché se si leggono davvero non ci si sbaglia mai. Quello è tutto chiaro. It's very important. Fica tudo claro, isso é muito importante. Tattva Siddhanta. Sì, è pieno di Tattva Siddhanta nei libri di Gurudeva. At a time two things happen. As like river flows, É como o rio, and flowing. que ele que são duas margens e o rio tem duas correntes que estão uma de um lado e outra do outro, mas estão correndo juntas. É como o Tattva Siddhanta e o Rasa Siddhanta. Then this Tattva Siddhanta Então, o Tattva Siddhanta, will give you all the ele vai te dar todo o humor, bhava, e bhava vai te dar prema. Con la base del Tattva Siddhanta automaticamente, gradualmente appare Bhava nel cuore e da Bhava poi c'è Prema e tutti gli altri sentimenti spirituali. It's very important. Isso é muito importante, Lord accepts your mood, bhava grahi. porque assim que o Senhor pode aceitar ou não o seu humor. Accepts your Então, ele vai aceitar o seu humor. Allora, una caratteristica di Krishna, di Bhagavan, è che lui accetta il Bhava dei devoti, Bhava Grahi, understand. Janardana. Janardana Entende? Krishna. Yes. Lord accepts your bhava. E aí, o Krishna Senhor pode aceitar di accettare i nostri o seu bhavas humor, bhava, trascendentali. seu sentimento perante ele. Então, no Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami, ele conta uma história muito bela, muito legal. Racconta una bellissima storia.
Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu came in South India one veio day. para o sul da Índia em um Mentre templo. Mahaprabhu stava viaggiando nel Sud India, visitò un tempio. That Vigraha is very nice, E nice com uma beautiful. Vigraha, uma deidade muito bela, deidades muito Many belas. people coming, going, Muitas pessoas nice vindo prasadam. e uma praçada muito boa. I Tudo templi muito del Sud belo India sono molto affascinanti no e sul da c'era una Índia. bellissima divinità, tante persone che visitavano il tempio, il prasada, persone che andavano e venivano. And people, they want to go E here. as pessoas And they querem ir make aonde? Aonde é bonito, onde tem um templo very belo nice Prasada. prasadam. e uma praçada muito boa. They're going on. Elas vão ou não? As pessoas vão nesses Se lugares. notate nei templi in India, quelli proprio belli, no? Affascinanti, antichi, sono visitati da migliaia e migliaia di persone al giorno, oppure i templi anche dove c'è il prasada buono, allora sono frequentati molto. So now their temple, very nice, beautiful temple. E aí, se Chaitanya Mahaprabhu ele veio nesse templo Nice que era prasadam. muito So bonito, every day, então tinha many umas people deidades muito coming. belas, uma praçada muito Quindi boa, com Mahaprabhu muitas si è pessoas trovato in uno di vindo e questi templi saindo, del Sud entrando. India con una bellissima Esse templo no divinità sul e le da persone, Índia. migliaia di persone che continuavano a entrare e uscire dal So tempio. in the temple in corner, one Em um canto do templo tinha um menino. Srimad Ele Bhagavad estava, Gita. ele estava lendo Srimad Mahaprabhu Bhagavad notò Gita. che in un angolino del tempio c'era un ragazzino che stava leggendo la Bhagavad Gita. You reading Bhagavad Gita? Vocês leem o Bhagavad Gita ou não? You read Bhagavad Todo mundo deve ler o Bhagavad Gita. Partam Gita me sarvam jatra Gita vicharascha patana patran tata madate Krishna Bhagavan Radayasa. If you read Bhagavad Gita, Se você ler o Bhagavad Gita, então Krishna e Srimati Radhika, eles vão se manifestar para você, Krishna e no seu Srimati coração, Radhika si manifestano davanti a noi. diante de você. the glories of Gita. As glórias de Gita. Patana patana tata madate Krishna Bhagavan Sri Radha Sri Radha. Lord Krishna himself. O Senhor Krishna, Ele mesmo, aparece na sua frente, na forma de Radha Radha e Krishna. Isso que esse sloka quer dizer. Bhagavad Gita Mahatmya, l'essenza della Bhagavad Gita, dove dice che alla fine, se si legge la Bhagavad Gita, Krishna stesso, con la forma combinata di Radha e Krishna, apparirà a noi. So, one boy, he was Então, um menino, ele estava lendo esse chamado Bhagavad Gita no canto do templo, Quindi questo bambino, que o ragazzino, Chaitanya stava Mahaprabhu foi leggendo visitar no sul da Índia. his pronunciation is not Mas a pronúncia dele não era perfeita. just he was reading. Mas apenas ele estava lendo, sabe? Lui leggeva quello che poteva, che riusciva. Many panditas they coming. Muitos panditas estavam vindo, mas eles não estavam escutando. Alguns estavam criticando, outros estavam rindo, brincando. Ah, o que esse menino está fazendo? Os panditas falavam, os Lo eruditos. sentivano, alcuni lo prendevano in giro, altri lo criticavano, eccetera. No one listen. No one listen. Srimad Bhagavad Gita. From his. Ninguém estava escutando o Bhagavad Gita da boca dele, desse menino. But Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele veio e sentou Proprio invece che era lì si è seduto em frente a esse menino. And Mahaprabhu listened. And Mahaprabhu. E Mahaprabhu, ele escutou todo o Bhagavad Gita desse menino que estava fazendo a leitura. leggere tutta la Bhagavad Gita. When Srimad Bhagavad Gita finished, Quando foi, a leitura acabou, asked that. então Chaitanya Mahaprabhu perguntou para o Quando ha menino. finito la lettura, il Mahaprabhu ha voluto chiedere, a fare una domanda al ragazzo. So when you read Bhagavad Gita, Então, quando você lê Srimad Bhagavad Gita, você, Perché quando leggi gli sloka della Bhagavad quando se lê assim da maneira apropriada, but you então understand caem lágrimas dos seus olhos. forse hai O delle que você entende, qual a sua realização do Bhagavad Gita? that boy E naquele momento, então, aquele menino falou, né? Então, Chaitanya Mahaprabhu ele perguntou, né, para o menino, qual que é a sua realização do Bhagavad Gita? O que você entendeu? E o menino falou, na verdade, eu não entendi o Bhagavad Gita. not read properly. E aí o menino falou, eu não tenho um conhecimento de sânscrito, na verdade, eu não consigo nem ler apropriadamente o sânscrito, nem pronunciava direito. One day I asked my Gurudev, Então, um dia eu perguntei para o meu Gurudeva, como é que eu posso servir você? O menino perguntou para o Gurudeva dele. Gurudeva e io ho chiesto come poterlo servire. then Gurudev E aí o Gurudeva dele falou assim,
você leia o Bhagavad Gita. Questa istruzione semplice, mi ha detto, tu leggi sempre. Ele deu essa instrução. E aí, aí o menino falou pra ele, mas eu não tenho nenhum conhecimento de sânscrito, como que é possível que eu poderei ler o Bhagavad Gita? Come faccio a leggerla? E aí o Gurudev dele falou assim, não precisa, apenas abra o Bhagavad Gita e tudo você vai entender. Il mio Gurudeva mi rispose, tu non preoccuparti, fai come ti ho detto, siediti davanti alla Bhagavad Gita, la apri e dal libro si manifesterà tutto nel tuo cuore. Guru Aggamani, according to instruction my Gurudev, A instrução do meu Gurudeva é apenas seguir. Então eu abri o Bhagavad Gita e comecei a ler. Consiglio del mio Gurudeva e mi siedo qui tutti i giorni, apro il libro e guardo la Bhagavad Gita. this is called Guru Vakya Viswas. That means Isso se chama Guru Vakya Vishwasa. É a fé nas instruções de Guru. Definisce Guru Vakya Vishwasa, ovvero la ferma fede nelle istruzioni e nelle parole di Gurudeva. But when open Bhagavad Gita, then I say, Arjuna is sitting, Então, quando eu abro o Bhagavad Gita, eu vou ver que Arjuna está sentado na carruagem e Krishna está dirigindo a carruagem de Arjuna, Dice que tem essa quando imagem na apro il capa, libro, nella pagina iniziale c'è una primeira página. disegno, diciamo, a china, in bianco e nero, e vedo Krishna sul carro di Arjuna che guida il carro di Arjuna e dietro Arjuna con le mani giunte che ascolta. then I just am looking at how Krishna Então, eu apenas estou observando a face sorridente de Krishna voltada para Arjuna. Io vedo il volto misericordioso di Krishna che si volta a vedere, a guardare Arjuna. Javat Padum Tavat Devu Krishna Darshan. And until I read it, then I'm looking. And Então, eu fui ler o Bhagavad Gita e eu fiquei olhando essa imagem na capa, na primeira página aí, que é a face sorridente de Krishna. Sorride così misericordiosamente, io rimango completamente incantato. then my heart melted in tears. Então, meu coração, ele se derreteu. Eu comecei a chorar. Subito a piangere. Then Mahaprabhu told, Então, Mahaprabhu disse assim, successful and ready. sua vida é super bem sucedida Prabhu, ascoltando queste em parole ler, della ragazza, apenas por ler o Srimad Bhagavad Gita. la lettura della Bhagavad Gita ha pienamente successo. Understand? Actually, what is the purport about this? Na verdade, qual que é a moral por trás dessa história? Purport is Guru Vakya Viswas. A moral por trás dessa história é Guru Vakya Vishwasa. Bisogna É a avere fé fede incrollabile nas instruções do Guru. Gurudeva ci ha dato. What Gurudev say? O que Gurudeva diz é verdade absoluta. Então, automaticamente, a misericórdia divina de Guru manifestará no seu coração. Gurudeva ci ha detto è la verità assoluta, allora subito si manifesterà nel nostro cuore la Guru Kripa, la misericordia di Gurudeva. You try to understand. Você tenta entender, Guru, Guru, or Shuddha Bhakta Vaishnava, giving um Shuddha Bhakta, Adi, then simultaneously he is giving the e simultaneamente ele dará o que? Shakti, poder dentro do seu coração. Istruzioni personali non è solo Quando ele te dá essas instruções, não é apenas uma instrução, é Shakti. nell'istruzione c'è impregnata anche la Shakti di Gurudeva, la sua potenza. understand. This is very important. Entende? Isso é muito importante. But you have to need one thing also Viswas, Guru Vakya Viswas, faith. Mas antes disso, você tem que ter fé nas instruções de Guru. Guru Vakya Vishwasa. Gurudeva funzioni in noi, dobbiamo avere questa fede incrollabile nelle sue parole. That is called Shakti Sanchar. Sakti Sanchan All the é potential. a potência do Senhor que Ele Perché dá. in questo modo allora i due elementi si congiungono, la misericordia di Gurudeva e la nostra fede nelle sue parole, allora quella Shakti fiorirà nel nostro cuore, Sanchara. Lord Chaitanya Mahaprabhu told Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse to the tiger, chant holy names. para o tigre na floresta, e cante os santos nomes, eu falo para o tigre. E aí o tigre ele ficou em duas patas, com as duas patas dianteiras para cima, e começou a dançar e cantar Hare Krishna. Krishna Krishna boliva Guru Najitela. So that means he gives
Isso significa o quê? Que ele deu a potência para o tigre. A instrução, a ordem. Através da instrução, ele deu simultaneamente a Shakti, o poder, junto com a instrução, para o tigre. Alzati e cantare Krishna. La tigre immediatamente si è alzata su due zampe, con le zampe in aria, e ha iniziato a cantare il mantra. Perché? Perché Krishna, Chaitanya Mahaprabhu gli ha dato l'ordine intriso della potenza. So, Krishnadas Kaviraj, Então, Krishnadas Kaviraj, ele também falou o quê? Que isso significa isso, que a moral da história é que o menino ele pediu uma instrução para o seu guru e o guru deu a instrução de ler o Bhagavad Gita e todo dia ele leu o Bhagavad Gita. Então, através disso, você Allora il ragazzo ha através risposto nello stesso modo dessa a leitura, ele viu, ele teve o darshan de Krishna, ele fede nelle viu parole, nelle istruzioni del suo a face de guru, e Krishna infatti lui tutti i giorni si sorridente, sedeva a dando a leggere la instrução Bhagavad Gita, para e Arjuna come na risultato di capa do questa livro, fede, na appena primeira vedeva página do il livro. segno del viso di Krishna, iniziava ad avere dei sentimenti spirituali e piangeva. only taking Diksha Apenas por tomar Diksha, iniciação, não é suficiente. Vocês têm que ter fé nas palavras de Gurudeva, nas instruções de Non è Gurudeva. sufficiente Tem que pensar que tudo que Gurudeva diz é a verdade absoluta. bisogna accompagnarlo dalla nostra fede nelle sue parole. Così funziona allora, se no non funziona. then automatically Então, automaticamente, power comes in. a força vem no seu coração, a potência. spirituale di Gurudeva e della Guru Parampara. So, just I also explain this. Então, eu vou explicar dessa forma, que tem muitos devotos que eles vão para vários caminhos opostos, diferentes de Bhakti, Lack of porque essa falta de sukriti, de fé, Eravamo rimasti al punto che stava ragionando sul fatto che quando Gurudeva non c'è più stato, apparentemente, tanti devoti sono stati confusi dovuto alla mancanza di Sukriti e alla mancanza di questo tipo di fede, che è rara. mainly actually they are principalmente Principalmente è dovuto alla mancanza os devotos di Sukriti. não têm muito sukriti, religions also. por muitas razões, mas principalmente They have lack of Sukriti. isso acontece pela falta de sukriti. A sé, quindi ci sono tante ragioni variegate, però in generale è la mancanza di Sukriti che ci fa allontanare da Gurudeva. Or maybe offense of Radha. Ou talvez é alguma ofensa, alguma parada, e eles Invece è stata fizeram. le loro offese a Vaishnava, a Gurudeva, e quindi sono deragliati totalmente. You have to one point is group. Vocês têm que ser unidirecionados a Guru. Guru Seva, Guru Kripa Kevala. Questa è la nostra regola ferrea, non lasciare mai la linea di Gurudeva. Guru Kevala. Yeah, Guru means Diksha Guru, Shiksha Guru. Guru significa Diksha Guru e Shiksha Guru. Não estou discriminando. Shiksha Guru ki jani Shiksha Guru e Diksha Guru. Antarjami Bhakta Srishta Ehi Devi. There are no difference. Diksha Não Guru há diferenças entre Shiksha Guru e Diksha Quando Guru. dice la parola Guru, O Guru de intende instruções e sia um Guru che de Gurudeva era il iniciação. nostro Diksha Guru o che era il nostro Shiksha Guru, non c'è differenza tra i due, sono la stessa cosa. But Diksha Guru is one. Shiksha Guru many. Diksha Guru é um, mas Shiksha Guru podem ter vários. Shiksha Guru ce ne sono anche, possono anche essere tanti. Understand? But you have to. Entende? Mas vocês têm que Shiksha Guru is thinking non-difference from my Shiksha Guru. Vocês têm que ter a concepção de que o Diksha Guru não é diferente do Shiksha Guru. Não diferente. Però quando il maestro, il Diksha Guru scompare, il nostro Shiksha Guru deve essere una personalità che è in linea con il Diksha Guru e noi dobbiamo considerarlo un'unica cosa. Understand? This thing. Capito? Entendem? Dobbiamo avere Unidirecionamento. un sentimento esclusivo per tutti e due. So that time, Então, you cannot se você discriminate Diksha Guru and tem Diksha Guru e Shiksha Guru, você não pode discriminar um do outro. Abbiamo scelto Pensar que os dois são Diksha Guru e uma anche coisa il só. Shiksha Guru nella stessa linea, Alinhados. allora non dobbiamo discriminare tra i due. So Pandit are saying this. Krishna's one is called Diksha, Shiksha Guru. Diksha Guru is called Rupa. Or Shiksha Guru is called Sarupa. So there are Diksha Guru é Rupa e Shiksha Guru é Swarupa. Então, Shiksha Guru ke janiyo tumi taharo sarupa. Antarjami Bhakta Srishta Ehi. Quindi questo verso del Bhagavatam Esse é um verso do Bhagavatam. che come Krishna
La Svarupa di Krishna e la Rupa, la sua Por personalità e la exemplo, a forma non Swarupa sono de Krishna, differenti que é a così anche forma, e a Gurudeva, il Rupa, Diksha Guru e lo que é a Shiksha Guru, che sono personalidade. Então, rispettivamente esse é o exemplo. la forma e la Svarupa di Krishna, non sono differenti tra loro. You understand? This is very important in our Isso é muito spiritual life. importante. Even Para a nossa vida progress, espiritual é muito progress or importante no bhajana, progresso sadhana, do nosso bhajana e Questo sadhana. aspetto del Diksha e Shiksha Guru e di come noi li consideriamo, che devono essere alla pari, è molto importante, se no la nostra vita spirituale si ferma. and you have to take shiksha from same mode of your Você tem que tomar shiksha de È alguém importante que, é scegliere que un tem o mesmo humor istruttore do che seu sia Diksha Guru. nella stessa linea, con lo stesso Entende? sentimento As del instruções que Diksha você for Guru. tomar de outros gurus têm que ser o mesmo humor do seu Diksha Guru. Então, Gurudeva, Shila Narayana Goswami Maharaj, ele falava assim. Ele falava que Shila Guru Govinda Goswami Maharaj era o mesmo humor que ele. Então, Gurudeva humildemente falava, Swami Maharaj, ele é meu Diksha Guru. E também meu Priya Persino Bandhu. Gurudeva, che era un guru di questo calibro, Bhaktivedanta Swami Maharaj. diceva sempre Era isso que di Shila Narayana rispetto Maharaj sia a dizia de Srila Swami Govinda Maharaj. Maharaj e sia anche rispetto a Bhaktivedanta Swami Maharaj, che entrambi lui li considerava alla sua pari, cioè nel senso che avevano lo stesso sentimento, e nei confronti di Swami Maharaj diceva lui è il mio Shiksha Guru e Priya Bandhu, il mio guru istruttore e caro amico. Meu caro amigo, Priya Bandhu. Então, muitos discípulos de Gaur Govinda Goswami Maharaj também, eles tinham Shiksha como Shiksha Guru, Shila Narayana Goswami Maharaj. Sono venuti a accettare Narayana Maharaj come Shiksha Guru. Many also disciples of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então, muitos discípulos também de Bhaktivedanta Swami Maharaj também tinham como Shiksha Guru, Shila Gurudeva, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Hanno accettato Narayana Maharaj come guru istruttore, Shiksha Guru. This is very important. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Porque, do contrário, você pode ficar confuso, ir pra lá e pra cá, e não se encaixando na sanga, achar que você é Mahabhagavata. Dice che se questa situazione ideale, come è descritto, dello Shiksha e Diksha Guru che hanno lo stesso sentimento e sono alla pari, non è fissa in un devoto, allora poi succedono i problemi, uno è confuso, inizia a andare a destra e a sinistra, inizia a dire nel nostro sangha non ci sono Mahabhagavata, ma chi può riconoscere un Mahabhagavata? Solo un altro Quem Mahabhagavata. pode reconhecer um Uttama Mahabhagavata? Apenas mais um Uttama Mahabhagavata. One day I asked Guru, Mahabhagavata. Uma vez eu perguntei, Dice questa è una storia famosa di Maharaj. tem uma história que uma vez eu perguntei para Gurudeva, ei Gurudeva, você é um Uttama Mahabhagavata? Lá na Keshava de Gaudiya Mata de Mathura. So che tu sei un Mahabhagavata. Then Guru, how do you know? E aí Gurudeva falou, Tu come fai a como é que você sabe? People are saying you are Mahabhagavata. So I'm saying. As pessoas estão dizendo que você é um Uttama Mahabhagavata e você está fazendo... Aí Gurudeva falou para Shila Narayana Goswami Maharaj falou para ele, então você faça bhajana sadhana e aí você vai saber. Quando col sadhana e bhajana raggiungerai la realizzazione, allora lo potrai dire che io sono un Mahabhagavata. You do bhajan and sadhana. When you do Faça bhajan and sadhana, faça bhajana sadhana, quando você fizer você vai realizar, porque isso é o processo. Una delle sue prime istruzioni che Gurudeva gli ha detto che doveva fare il sadhana e bhajan e solo dopo poteva dire, spiegare quello che aveva realizzato. this is a process. Esse é o processo. Você tem que fazer bhajana sadhana e aí entrar no Tata Siddhanta e aí você vai ter essa realização, é o processo. Gradualmente si fa il bhajan, si seguono le istruzioni di Gurudeva, piano piano viene la realizzazione interiore spirituale. When you chanting holy names, Enquanto você canta os santos nomes enter in Tattva e Siddhanta, entrar no Tata Siddhanta, e aí você vai ter essa realização, porque Anubhuti. La parola você vai ter autorrealizzazione autorrealização. dell'anima implica il fatto che è stato un processo graduale. Non è successo tutto in un attimo, da quando abbiamo preso l'iniziazione o dall'oggi al domani. Ci vuole la pratica costante del sadhana. Otherwise, just people are saying, oh, in our Sangha, no, Mahabharata was nothing. So going here and there. Tanti devoti Porque, anche do nel contrário, as nostro pessoas sangha, podem quando dizer, ah, na sono nossa passati sanga não tem per nenhum il Uttama Bhagavata, Mahabhagavata, e aí elas vão para outros lugares procurar. Narayana Maharaj
Asana Bhagavata de deve Srila andarsene Narayana e Maharaj. spaziare, deragliare in altri viti. So this is very important. First you Então, isso é muito importante. Primeiramente, você tem que praticar Bhajana Sadhana. and one Pandit Guru and E Vaishnava aí, listen to ser Harikatha. Cosa significa? unidirecionado a Se questi Guru e devoti escutar invece Harikata, a boca do avessero sadhu. davvero svolto il sadhana e bhajana, seguendo le istruzioni di Gurudeva dei suoi libri, non avrebbero fatto questo errore. This is very important. Isso Don't é muito become importante. Não se torne, como se chama? blind sheep. Black sheep. Blind. Dice Maharaj che Não se di non torne diventare come cego una pelo seu pecora próprio cieca, ego. quelli che seguono ciecamente. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada gave an example. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ele deu um exemplo. Uma pessoa tem muitas ovelhas. C'è un esempio, una storia che ha scritto Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Ah, não se torne uma Di ovelha un negra, contadino desculpa. che aveva un Desculpa. gregge di pecore. Essa So história. he had to go one village to another village, but in the Então, middle, one essa pessoa que river. tinha muitas ovelhas, ela estava indo por várias vilas, mas no meio, entre uma vila e outra, tinha um rio correndo. Eh? E ela ia atravessar. Então, como ia atravessar esse rio? Porque as ovelhas, elas não querem entrar na água Quindi do è un rio. problema perché se le pecore devono attraversare il fiume, loro non gli piace l'acqua, quindi come si fa a farli attraversare il fiume? Entende? One is going there, As everybody ovelhas, also, uma tá indo e aí todas vão atrás. also E aí com a cabeça baixa, sabe? São assim as ovelhas. Uma vai e aí todas vão. E fazendo esse som. Le pecore sono fatte così, se c'è uno nel gregge che le guida, tutte le altre a testa bassa la seguono senza farsi domande. Entende? And then thinking what will do now, how to cross E pensando, nossa, como que eu vou fazer agora para cruzar o rio com as minhas ovelhas? O pastor estava pensando. Quindi come ha fatto il contadino a far attraversare il suo gregge? Then he's thinking what will do. E aí ele estava pensando, o que eu vou fazer agora? Then one saintly person came. Aí uma pessoa santa, um sado, falou para ele. Took one, Pegou uma ovelha e jogou no meio da água. E aí todas as outras foram e seguiram. E aí todas foram, seguiram essa ovelha que ele jogou lá. Mentre lui era in dilemma su cosa fare, è passato da lì un sado e ha detto, beh, qual è il problema? Allora ha detto, ma era facile Risolve la o problema. soluzione. Ha preso una pecora e l'ha buttata in mezzo all'acqua, quella per salvarsi è dovuta andare per forza sull'altra riva, allora tutte le altre l'hanno seguita. that Sanskrit word, Bhaktivinoda Prabhupada, that is Ono Goddalika Prabha. What did he say? Ono Goddalika Prabha. Blind sheep, every. Questo è l'esempio Mas sempre tem uma ovelha negra que vai para qualquer lugar. senza farsi domande. No, you have to enter in Tattva Siddhanta. Você tem que ler o Tattva Siddhanta. E aí vai vir a autorrealização. Non mai a una persona che davvero legge i libri che contengono la Tattva Siddhanta e pratica il sadhana bhajan. You understand? Capito? Entende? Then Bhaktivinoda Prabhupada gave another also very nice. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada também contou uma outra história muito bela, muito legal. Che vuole raccontare. There was king and his Tinha um rei e o amigo dele, Con un amico. o amigo do rei. friend is very Aquele amigo loving affection with king. era muito gentil e muito Mostrava sempre molta e amicizia sempre e tratava affetto. o rei com muito amor e afeição. He's very sober person. È anche Era uma pessoa muito sóbria também. E semplice. E simples. For this regard, king Então o rei loved Per questo amava suo ele. modo di essere, la sua personalità, il re amava molto il suo amico. every day to come Então todo dia ele costumava vir para se encontrar com o rei. Il re. and his name is called Bhagavan Das. What is his name? O nome dele era Bhagavan Das. Ricordatevi il nome dell'amico del re è Bhagavan Das. Friend's name? O amigo, Bhagavan Das. o amigo do rei, qual era o nome dele? Bhagavan Das. Qual era o nome dele? Bhagavan Das. Ele era um servo de Deus. Bhagavan Das. That's very loving
So king so much love and Então o affection rei, with ele amava tanto, ele dava tanta amor e afeição para Bhagavan Das, seu amigo. eh, so for this regard, other Então, ministers, they are very outros jealous with ministros, eles tinham muita inveja de Bhagavan Das. che era sempre così vicina, i ministri del re, Todos tinham inveja de Bhagavan i Das. collaboratori hanno iniziato a sviluppare invidia e gelosia. so they are thinking how to Então eles estão pensando como Bhagavan que Das with distanciar Bhagavan Das do rei, essas pessoas invejosas. Dividere e far allontanare il re da Bhagavan Das. so one day Então um king was dia sitting and o rei all estava the ministers sentando e todos os jealous ministros que estavam com inveja, also discovered eles estavam juntos e eles discutiram juntos. E hoje, quando o Bhagavan estiver vindo, a gente para ele, a gente fala, hoje o rei está muito doente. Os ministros tramaram. E loro avevano già deciso di quel giorno se quando arrivava Bhagavan Das lo avrebbero fermato e gli avrebbero impedito di incontrare il re. so today Então hoje, not meet with você não deve encontrar o rei, porque o rei ele está doente, falaram para Bhagavan Das. I ministri e gli altri politici gli dissero oggi il re è malato, non ti puoi incontrare. so Bhagavan Das is very Então, Bhagavan Das, ele é muito simples, né? Então, ele foi para casa. Lui, essendo una persona di mente semplice, pulita, è tornato indietro a casa. and 2-3 days Bhagavan Das he did not come 2 ou 3 dias, Bhagavan Das ele não foi se encontrar com o rei. 2 o 3 giorni lo hanno mandato indietro dicendogli che era malato il re. then king asked Então o rei ele perguntou para os ministros, e aí very close to aqueles que são mais próximos do rei, ei, por que Bhagavan Das não veio? Ele perguntou. Che il suo amico non era più venuto, ha chiesto al suo entourage, no, alle persone che lo assistevano, come mai non era più venuto. then jealousy minister they told oh Bhagavan Das E aí o ministro invejoso falou, Bhagavan Das ele tá doente. Bhagavan Das è malato. Ele estava dizendo que um estava doente pro outro. doctor E must Deus falou assim, que aí o rei falou assim, vai, manda um médico para ver se ele tá doente. Un medico vada a casa sua che gli faccia una visita per vedere e accertarsi della sua condizione. then jealousy ministers they give so much bribes to the doctor Kaviraj. E aí os ministros ele começaram a mimar muito o rei. Fatto, i ministri hanno corrotto dando dei soldi a un dottore. Just you go to the house of Bhagavan Das and return back and Então apenas vá para that is very volte. Os ministros invejosos foram lá na casa de Bhagavan Das e só leva um relatório, né? Porque Bhagavan Das ele não estava doente. Daí o médico falaram com o médico, falaram, só leva um relatório lá e um atestado falando que ele tá doente e que ele precisa de descanso. Aí eles levaram esse atestado para o rei. Una diagnosi falsa. so in this way maybe 1 week 2 weeks Então dessa forma, pass talvez uma semana, 2 semanas passaram. to see Bhagavan Das não veio ver o rei. Ancora più allungati, sono passate 2 o 3 settimane che i due non si incontravano più. then king very eager what happened Bhagavan Das why he is not come Allora il re Então o rei ele ficou muito ávido, pensando, nossa, por que Bhagavan Das não tá vindo? O que tá acontecendo? preoccupato e chiedeva perché, cosa è successo a Bhagavan Das? and every day Bhagavan Das is coming Porque todo dia Bhagavan Das ele vai but Mr. Dev na frente do palácio do rei, mas os ministros eles falam que o rei está doente, falam para ele ir embora e voltar. Bhagavan Das si era sempre presentato al cancello per entrare dal re e loro lo hanno sempre mandato via dicendo che il re era malato. then Bhagavan Das so much how to meet with king E anche Bhagavan Das ha iniziato a sviluppare Bhagavan Das ele ficou também pensando, como é que eu vou fazer para encontrar com o rei? eager to meet with Bhagavan Das e anche il re aveva quello stesso E desiderio. o rei também estava assim pensando, como é que eu vou fazer para encontrar com Bhagavan Das? E aí o rei, novamente ele mandou um médico aí, vai lá ver como é que tá a saúde de Bhagavan Das. Por que ele não tá vindo? Era cambiata la situazione. Manda il dottore per vedere
doctor told, yeah, understand? The doctor already took that. E aí o doutor falou assim, o médico. Yes, Bhagavan Das. Porque o médico também Yes, Bhagavan Das. Gli diedero un'altra mancia. também era assim, Disse, no, ma fazia parte da trama. Ele falou, ah, o Bhagavan Das, ele abandonou o corpo. Ele morreu. He's my best friend. E aí o rei ficou muito, muito no, ma era il mio migliore amico. zangado. Non posso crederci. So, Ele era o meu melhor amigo, o Bhagavan Das. walking on the road and saying, I have to E aí o say rei, Bhagavan Das. ele começou a andar, Il re in persona andar pela rodovia, pela rua, e falou, ah, eu preciso ver Bhagavan Das. Or here Bhagavan Das very eager Na última to vez. listen to king, and he climbed on the top of the E Bhagavan Das também estava muito ávido por ter o Darshan, para ter o Darshan do rei. Daí ele pegou aí, o que escalou uma árvore, subiu numa árvore, Then Bhagavan Das he saw na frente do palácio. Ele subiu numa árvore. E aí Bhagavan Das, ele viu aonde o rei estava indo, King, I am here. com seus guardas. E aí Bhagavan Das, ele acenou, ei, rei, eu tô aqui, eu quero encontrar com você. Em cima da árvore ele. con il suo corteo che uscivano in strada e ha detto oh re sono qui, sono Bhagavan Das, voglio incontrarti. Sono qui, sono Then jealousy minister told, hey king, look, Bhagavan Das. E aí os ministros, os invejosos, falaram, olha, rei, agora ele é fantasma, o Bhagavan Das é um fantasma, olha só. Guarda. O Bhagavan Das estava em cima da árvore. Forma di fantasma. I hope you can come and stop. And I have to leave this place. Then all Ah, então o fantasma vai vir, ele vai te perturbar, rei. Precisamos sair, embora. E todos os ministros invejosos levaram o rei. Hanno ben pensato di trasferire proprio tutto il palazzo reale in modo che non si incontrasse più col suo amico. Perché dicevano che era un fantasma che qui girava intorno al re ormai. So Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told this story. Então Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele contou essa história também. Porque às vezes a inveja acontece assim, ela faz isso. Muitas propagandas, fofoca, Questo è un esempio che Bhaktisiddhanta Prabhupada esse tipo de ha coisa. voluto spiegare perché purtroppo all'interno dei devoti anche Acaba afastando a sono gente persone do che que non importa. sono devote, sono invece piene di invidia, rancore, sono lì soltanto per mettere uno contro l'altro, fare gossip, parlare male degli altri, fare una brutta propaganda dei devoti. Understand? Those are very simple person, they don't understand. They will say, oh, this is true. This is Aquelas pessoas que são simples, elas não entendem, então elas vão dizer, ah, isso é verdade, então, Purtroppo porque tem muita fofoca em torno do assunto. nella Bhakti può anche cadere in As questa pessoas trappola simples di acreditam na fofoca. quindi oppure chi ha anche la mente che tende As pessoas que a criticam o guru, né? As pessoas que criticam o guru, que criticam os Vaishnavas. what is called? Porque Politics. hoje em dia tem tanta política, politicagem. sono queste situazioni che persino tra confratelli ci sono tante politiche uno contro l'altro. God, do bhajan and sadhan, chant holy name, do bhajan and sadhan. Ma questa non è la Mas se Bhakti. você praticar, você tem que praticar o sadhana bhajana, contar os santos nomes. Noi dobbiamo essere Aí lê os livros de Gurudeva, lê o livro do Guru Parampara. É isso que você deve fazer. leggere i libri di Gurdeva, cantare l'Harinama, andare al parikrama, questo è quello che dobbiamo Otherwise you will say, Bhagavan Das, now he becomes Do contrário, você vai dizer o quê? Bhagavan Das, agora ele se tornou um fantasma. Vai ser que nem os ministros. diciamo no, ma ormai Aliás, você vai reproduzir o que os ministros estão falando, entende? non c'è più, no? Bisogna Que Bhagavan Das é um fantasma. you go to the gossiping here and there. Então, não, Se vedete che não vai atrás da fofoca, un gruppo di persone hanno questa de tendenza coisas contrárias. a essere maliziosi, eccetera, evitatele. Even the simple people, they not enter in the simple people. As pessoas simples, Just they also elas não vão profundamente nas coisas, né? Elas apenas vão pegar aquilo que está assim, na superfície que as pessoas estão falando, sabe? Que nem Bhagavan Das is now a ovelha cega.
Bhagavan is ghost. Purtroppo le persone Então, semplici Bhagavan ele não é um fantasma, mas a ovelha cega ela não está vendo o caminho, então ela vai para qualquer lugar. la fondamenta per capire e purtroppo loro diventano come le pecore cieche o come quelli che hanno detto che Bhagavan Das era Ela un não está fantasma, vendo. cioè cascano nelle cose più ovvie e semplici. For this regard, and our Guru Varga Então, and chant holy name, do bhajan and sadhana. nosso Guru Varga diz Follow the assim: instruction cante of os Guru santos nomes e faça bhajana e sadhana. L'essenza E delle siga as istruzioni instruções de Guru e di Vaishnavas. Gurudeva è di seguire la Bhakti e facendo il bhajana Não, perdão, na sadhana, outra história da ovelha, a ovelha que ia para qualquer lugar era a ovelha cega, não a ovelha negra, desculpa. Many É um people erro. also, they also disturb your mind. se non Então, siamo do contrário, muitas pessoas elas vão perturbar a sua mente. qualcuno che ci disturba ci sveglia. It's very important. Do bhajan and sadhana. Chant holy É name, muito importante. Siddhanta, read. Faça o bhajana e sadhana, cante os santos nomes e leia o Tata Siddhanta, o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Madhurya Kadambini, Jaivadharma. São muitos livros Tata Siddhanta que você deve ler. 5 anos, continuamente, Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj dava a leitura do Jaivadharma diariamente. Se volete davvero la Bhakti, allora seguite le istruzioni di Gurudeva, ovvero cantare i santi nomi, i vostri mantra, leggere e studiare i libri e fare sadhana bhajan, così possiamo salvarci. Gurudeva stesso dice che per 5 anni consecutivi leggeva sempre Jaivadharma, non ha mai smesso. Don't go here and there. Read Granthas, Gurudev Granthas, Guru Varga. Se Não impegniamo vá il aqui nostro lá, tempo in leia questo, os granthas de Narayana Goswami Maharaj, do nosso Guru Varga. fare altro, il gossip, quello che ha detto uno, quello che ha fatto un altro. And also, enter Tattva Siddhanta and Rasmadhurya, both of it. Entre no Tata Siddhanta e Rasa Madhurya, os dois. Potremo concentrarci profondamente sulla Tattva Siddhanta e studiare profondamente If you read Granthas, your heart will open. Entende? solo studiando Se você lê os granthas, então o seu coração vai ficar como? nella sua potenza, Vai ficar il limpo. cuore sarà pieno di felicità. That's very important. And yesterday I told very nice, beautiful É muito importante. story to study. Ieri aveva detto una Ontem eu bellissima falei, storia, no? essa história é muito bela, muito legal para vocês. Radharani city man. Che Como Srimati Radhika, ela ficou em Man. che aveva lasciato Krishna. And Krishna tried to break her. E aí ela queria deixar Krishna, porque Krishna estava tentando quebrar o Man de Srimati Radhika. E ela tinha colocado algodão no ouvido para não escutar a flauta. Però quel tipo di mana in cui era impressa Durjaman é um man inquebrável, uma ira transcendental, mas ela é inquebrável. And Srimati Não Radhika, dá para interromper. E Srimati Radhika, she did not also listen the sound of the flute of Krishna. ela não queria escutar o som da flauta, então ela colocou o algodão para bloquear. sentiva il suono del flauto di Krishna. Krishna's sound of the flute. Govinda Bhajan, very powerful. Perché il suono mistico del flauto O som di Krishna da flauta de Krishna, Venu Madhurya, que é a doçura do seu som, da sua flauta, é muito poderosa. The sound of Mas Srimati Radhika, ela pensa, então não vou escutar o som da flauta de Govinda. Então ela colocou o algodão para bloquear. avrebbe lasciato Colocou o algodão no ouvido. allora si è tappata le orecchie col cotone. So how to take out that cotton? Quindi Então como que ia tirar o algodão de dentro do ouvido de Srimati Radhika? come si fa a togliere questo cotone dalle orecchie di Radhika? You thinking or not? Ci avete pensato? Aí, Krishna estava pensando como tirar. E vocês? Vocês pensaram como é que Krishna fez para tirar o algodão da orelha, do ouvido de Srimati Radhika? Os devotos falaram, nós temos uma solução. Qual que é a solução? Nós precisamos de um caviragem transcendental. Você é o caviragem transcendental. Aí Gurudeva falando, tente entender. So now come very nice beautiful thing. Jat kinchit tinagulma kikatam mukham guste samaste tat sarvananda mukudam daitam lilanu kulam sastra sputam driskantam janchaya brahmadivi saspeno mudyantaya vandate. Raghunath Goswami composed this part. Jat kinchit Raghunatha Das Goswami compôs esse verso, esse guste sloka. samaste hitat
Sarvananda Mukunda Daitam, Lilanukulam, Lilanukulam, and all the insects, and all the living entities, Todos os insetos, todas as entidades vivas, they are helping Radha Krishna's sweet Leela. todas as entidades vivas estão ajudando as doces lilas de Radha Krishna e como eles irão se encontrar, tudo isso, todas as entidades vivas, elas estão contribuindo para que isso aconteça em Vrindavana. Questo Vrindavana. verso scritto da Raghunath Das No Goswami mundo trascendental, em descrive Vrindavana. la situazione della Vrindavana trascendentale e dice che tutte le entità viventi di Vrindavana, da quelle dalla sabbia, gli uccelli, le api, tutti sono lì per favorire l'incontro tra Radha e Krishna. Even the dust of Vrindavan, they are also transcendental and conscious Até o pó Persino la polvere de Vrindavana é muito transcendental. è cosciente, quindi ha un ruolo nei passatempi. And in this E material é consciente, world, é um ser consciente, o próprio pó de Vrindavana, a poeira. transcendental world, No mundo material, pó é o quê? sand, everything is É tipo uma sujeira, mas no mundo transcendental de Vrindavana, Noi nella mesmo o pó, ele tem consciência própria. Ele é um ser consciente, sono inerti. um ser consciente, um Invece, ser nel mondo senciente. spirituale, tutte O queste pó cose de sono Vrindavana piene di transcendental. coscienza. So how do you know? They are A conscious poeira. being Chetan. Então, como você sabe Come facciamo a riconoscere una entità que ele cosciente? tem consciência ou não? Que ele é Cheta, Cheta é consciente. Qualities are there. Listen very carefully. Allora, ascoltate Então, tem attentamente. três Le qualidades entità nos seres coscienti conscientes. che sono Cheta. caratterizzate da tre qualità. You are conscious being or not? Noi siamo esseri coscienti o no? Vocês são seres conscientes ou não? Yes. Sim. How Come fate a dirlo? Como é que vocês sabem? everything according to the science. Understand? Prove. Queste sono dei Tudo, fatti tudo tem scientifici, dá sinais, né? sono delle prove. Como é que você vai provar que você é consciente, um ser consciente? Porque um ser consciente Feeling, tem três willing, coisas doing presentes. power. Feeling, Queste willing, tre knowing. cose Sente, caratteristiche sono ele il tem vontade, sentire, tem desejo próprio il pensare e conhecimento. e il agire. E ele pensa, Feeling, on ele age. Feeling, Né? sentire nel cuore. Ele sentire pensa, ele pensa, ele sente la potenza e ele age. di desiderare qualcosa. Esse é o ser consciente. feeling, willing, and knowing power. Poi la conoscenza, che si viene a conoscenza Feeling, delle willing, cose. knowing. Even the one prefers, you can keep Sentir, even the one, agir the willing, e pensar. feeling, knowing. Anche un'entità cosciente, per esempio, è anche l'albero. Una Então, qualquer piantina, ser ha tutte queste consciente, tre uma entidade caratteristiche, consciente, sente delle cose, por exemplo, uma planta, você vai saber conosce se ela delle tem cose, essas três eccetera. características, né? Which concept? Willing. You have will. Sente, You are thirsty, age e hungry. pensa. Sabe? Vocês têm vontade também, vocês agem, então vocês sentem Quindi vontade questo de ce l'hanno tutti, comer, anche le piante. Always né? Fome. stone. Una pietra Vocês invece sentem non ha fome. desideri. Stone has no feeling. Willing. Uma pedra, por exemplo, ela não tem um sentimento, ela não pensa, ela não age, ela não sente nada. Então o que acontece é que ela é inerte. Então essa é a diferença entre um ser inerte e um ser consciente, Cheta. Feeling, willing. And feeling. You are feeling. What you are feeling? Cold, hot. E sentir, você sente ou não? Você sente frio, você sente calor, não é? Knowing power you have gained. Feeling, sentir. And you can see within that tree. Você, knowing, saber, você consegue conhecer. Whatever that tree is, Se você olhar no horizonte, o sol nascer, Vedete e daí você vê o quê? Os insetos, todos os pássaros voando em direção ao sol. Uma planta, por exemplo, ela está crescendo e ela está buscando o quê? O sol, so the same a luz do sol. Goloka Vrindavan. Então, da mesma forma, no mundo transcendental, Goloka Vrindavana, todo pó, a poeira, também é um ser consciente. É Cheta, não é inerte. É um ser consciente, uma entidade consciente. E la sabbia è tutto cosciente, quindi con quelle caratteristiche. Understand? And all they are servicing to Krishna. Krishna. E Non todos, solo, ma tutti sono todas as immersi entidades nella vivas coscienza di ali Krishna, em Goloka Vrindavana transcendental são servos de Krishna. Look like
sand. But Parece poeira, Krishna. parece areia, mas na verdade eles estão servos de Krishna. So saying jat kinchit tinagulmo kikato mukham guste samaste hi sattam sarvananda mukunda daitam lilanukulam param sastre vasputimata nishchimutam jancha brahmadivi sasprinam mudyantaya vandate. Even the insects Até os insetos, ou a cobra, and what is called tigre, uma aranha, all they are there. escorpião, All they are there. todos que estão lá. And how to serve Krishna, how Radha Todos Krishna eles são again servos de Krishna e também pensam em como arranjar os encontros de Radha e Krishna. Come gli scorpioni, serpenti, ragni, eccetera. Lì nel mondo spirituale invece hanno quell'aspetto, ma in realtà sono tutti pieni di coscienza trascendentale e sono tutti lì per favorire i passatempi di Krishna. Understand? Yes. So they the lila Entendi. from Saturn. So now coming to this, just I also introduce this again. Então, apenas estou introduzindo esse assunto. Living and Como todas as entidades vivas em Goloka Vrindavana Transcendental, elas são servos de Krishna, elas são seres conscientes. Non è la Vrindavana trascendentale. so now coming in this way that Lila I told, Srimati Radhika, she become very angry with Krishna. Então, eu já disse que, continuando a história, que Srimati Radhika, ela ficou muito brava com Krishna. Ela estava em Man, Now Srimati Radhika, naquele Man inquebrável. Então, agora ela já estava deixando Kunja e indo para Javad, para sua residência. Camminandosi verso casa sua, Yavata. then Krishna is thinking what to do now. Então, Krishna estava pensando, o que eu posso fazer agora? Agora eu não posso quebrar o Man de Srimati Radhika. Forza interrompere quel sentimento di rabbia. If Srimati Radhika will not break her man, how I will again Se non si interrompe Se il Srimati Radhika não mana, quebrar o Man dela, então como é que have to break the man. eu posso encontrar com ela de novo? Many gods. Como é que eu posso quebrar o Man de Srimati Radhika? Krishna deve sempre escogitare un modo diverso per ogni tipo di mana per cercare di rappacificare Radhika. And so many leelas in there. In questo Man Bhanja Leela. How to break the man of Srimati Radhika. Tantas lilas estão, para acontecer, mas e aí, como que vai ser para quebrar esse Man de Srimati Radhika? Radhika si arrabbia, ci sono Os tante passatempos. varietà di storie. Jatkinkrisi Bhusu Kurukaku Vani Nattam Nittam Purusa Purusa Sikanda Boli Jassa Kadar Sanidhi Visvanu Jaya Tatkili Kunji Bhavana Jani Prabhupada Saraswati. When Srimati Radhika did man, Prabodhananda Saraswati Prabhupada ele escreveu como Srimati Radhika foi irmã, e aí Krishna costumava ir até o outro lado do Kunja de Srimati Radhika, mas Srimati Radhika ela ficou tão brava que ela fechou. Madhava, I don't want to listen any your E saia do meu Kunja, ela eu não quero ver você, eu não quero escutar as suas palavras tolas, não quero. Ela falava assim, fechava a porta do Kunja dela. E addirittura Krishna prova ad andare davanti alla porta del Kunja con parole adulatorie, no? Complimenti, ma Radhika gli sbarra la porta proprio e dice Madha vattene via, non voglio vederti più, sparisci. Krishna is not ordinary person, he is the supreme personality of Godhead, Brahma, Shiva, Narada. Krishna não é uma pessoa como ele, é a personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus. Então Brahma, Shiva, Narada, todos eles prestam reverências aos pés de Lord de Krishna. E agora Krishna, então se imaginar que ela pegava a orelha de Krishna e puxava até o chão e chegava a cara dele no chão e ela entrava de volta para o Kunja junto com as sacas, com as manjares. Che neanche Shiva, Brahma, Indra possono incontrare e realizzare così facilmente, e adesso è davanti al Kunja di Radhika con la porta sbarrata, le gopi che fanno la guardia all'ingresso e si tira le orecchie come per
far vedere che è colpevole, si mette a terra e struscia il naso per terra davanti alle gopi. Queste scene buffe, no? So now coming this Srimati Radhika, Eu tenho que entender. and she returned back to Então, dessa forma, Srimati Radhika, ela ficou irmã Questo, e ela invece, in foi de questa volta para storia Radhika Javat. se ne stava andando verso casa sua, Yavan. so now Krishna again thinking how we break the man of Srimati. Então, agora, Krishna novamente estava pensando como é que eu vou quebrar o mano de Srimati Radhika. Porque Srimati Radhika, ela não queria escutar o som da flauta de Krishna. Per evitare il suono del flauto. Understand? So what to do now? Because Srimati Radhika, she completely blocked her. Que ela completamente bloqueou sua orelha, seu ouvido. Ela não ia conseguir escutar o som da flauta. Then Krishna, last Krishna was his remember to Yoga. E por fim, então Krishna estava assim. Lembrou de Jogamaya. Jogamaya ali, você está vendo? Sem Jogamaya, Srimati Radhika, o manto de Srimati Radhika não tem como ser quebrado. É impossível. Di interrompere questa rabbia è l'unico modo che ha. Yogamaya this Amiyo najani Então, Jogamaya, ela entrou em ação. Yogamaya koribek apana prabhavi. Chaitanya Charitamrita. Krishna says, Então, I don't know the gopis. no Chaitanya Charitamrita, Krishna diz: eu não conheço. But how to meet together? But Yogamaya, Eu não conheço as gopis e as gopis não me conhecem, mas como que a gente vai se encontrar? Jogamaya, ela arruma tudo, ela arranja, ela faz os arranjos. again meet with Radha and Krishna. Então, Jogamaya faz tudo, como fazer os arranjos do encontro de Radha e Krishna. Yogamaya koribek apana prabhavi. Nella Chaitanya Charitamrita è descritto chiaramente questo fatto che il Yogamaya è la potenza che fa tutti gli arrangiamenti sempre per far incontrare Radha e Krishna oppure anche le altre gopi. Quindi quando ci sono degli impedimenti a questo incontro è sempre lei poi che agisce per risolvere. Understand? Same Krishna, now he also remembered. Então, agora Krishna, ele lembrou da sua potência de Jogamaya, que Jogamaya ela vai arranjar. Como que eu vou me encontrar novamente com Srimati Radhika? Verso Yogamaya pregando di avere una soluzione per poter incontrare di nuovo Radhika. So now coming this way, this Leela, Srimati Radhika, she is going Então, dessa forma, essa Lila, Srimati Radhika, ela está indo para Javat, né? path of the Braj. E no caminho de Braja, Only one person can. muito esguio, muito estreito. Apenas uma pessoa pode entrar no caminho Poteva passare solo una persona alla que ela estava andando. One car is going this side. How to give the side? In India ci sono Então, se um carro está indo nessa rua, como é que o outro carro está indo na outra direção? Como é que vai fazer para os dois passar? Não consegue. What is called? Só cabe um. Reverse. Tem que um volta e deixa o outro passar. E aí, depois que o outro passa, passa. Aí, se os dois falam, não. This in India happens. Se um não sair, o outro não tem como ir. Daí os dois ficam parados. When ego stick coming, what will happen? Em todo canto. Se chega a pessoa assim, muito ego, não quer retornar, não quer retroceder. Aí fala, você volta. Não, você volta. Ways, no? Understand? Now there are only Sabe, no país de Gales, eu já fui também. Lá também tem umas ruas something to tell. muito Only one car. estreitas que apenas um carro pode ir. Also back reverse. So who will go Aí vem o próximo, ele tem que parar e esperar o outro passar. reverse? No, back. Talvez, às vezes, um vai ter que voltar 1 quilômetro para trás Non è successo para solo conseguir in India, passar. che è molto comune, ma per esempio in Galles, quando va lì, Não é só em Índia que esses caminhos são muito estreitos, sabe? deve fare retromarcia, però in genere succede che nessuno dei due vuole andare in retromarcia per primo, no? Perché subito esce l'ego, no? Perché devo andare io indietro? E non l'altro. Who will go? They decide. Então quem vai? Quem que vai dar ré, né? What is called? Stubborn. Às vezes as pessoas são muito teimosas Questo perché esce subito la natura e egoistica muito egoísta. fa delle- Não quer retroceder. anche in queste piccole cose.
So now Srimati Radhika Então says, agora, Srimati Radhika, so now Srimati Radhika says, that's ela está indo nesse caminho, nessa rua muito estreita. only one person has two sides, Então, o caminho só dá para ir uma pessoa de um lado. this side. Che era non solo un passaggio strettissimo che ci può passare solo una persona per volta, Passagem ma super ai estreita. lati era pieno di cespugli pieni di spine, spinosi. So that time, Daí tem alguns espinhos do outro lado, tipo assim, uns arbustos. Tutto in fronte E aí, o que aconteceu? Apareceu uma serpente negra enorme no caminho de Srimati Radhika, com olhos vermelhos, e aí duas presas, e fazendo assim com a língua e... serpenti, ma dice che è stata Yoga Maya a fare questo arrangiamento che dai cespugli spinosi improvvisamente è Então, uscito un cobra nero. esse foi o arranjo Si de è Yoga messo Maya. davanti a Radhika, si è alzato in piedi il cobra fa così no, con la testa e aveva gli occhi rossi e ha iniziato a fare il verde. so Srimati Radhika she can't go left and right and can't go also. Então, Srimati Radhika, ela não consegue nem para direita, nem para esquerda e nem para frente. A sinistra Ela estava parada. gli spinosi e anche davanti che c'era il serpente. Under slacks, very sluggish. E assim, à direita e à esquerda tinha aqueles arbustos espinhosos e na frente tinha essa serpente enorme, preta e movendo de um lado para o outro, fazendo isso. Quando si alzano in piedi fanno proprio paura, no? E iniziano a ondeggiare, neri, così. Then Srimati Radhika she appeared to Krishna. La Radhika si è Então, Srimati Radhika, adesso ela teve que quebrar o man dela, chamou Krishna. Krishna, Krishna! Aí ela chamou Krishna. E aí Krishna veio e salvou ela. Aí eles se encontraram. Se encontraram ou não? Automaticamente o man foi embora. Raghunatha Das Goswami, ele escreveu esse verso. Sarvananda Mukunda Daitam Lilanukulam Param Shastri Raspudamitam Nishtantam Jancha Brahmadivi Sasprina Madhyanta Bandate Brahma Sai Narada, all the high class exalted elevated Vaishnava. Brahma, Shiva, Narada, todos os devotos Vaishnavas de alta classe, eles têm esse desejo como nascer em Braja, como a uma simples palha de grama. Brahma, Shiva, tutti i Deva, eccetera, loro pregano per diventare una piccola particella di polvere, una piccola filo d'erba all'interno di questa Vrindavana trascendentale. Because I am saying Vrindavan, in Vrindavan, transcendental Vrindavan. Por que estou dizendo isso? Porque na Vrindavana transcendental, Prakrita Vrindavana, a Prakrita Vrindavana, tudo é transcendental. Com, todos os seres eles se arrumam, fazem arranjos como que Radha e Krishna se encontram e se separam. E o que lá é, as lilas são assim, é encontro e separação, encontro e separação. Tutto è pieno di coscienza e tutto comunque fa parte dei lila di Radha e Krishna ed è di aiuto per il loro incontro e la separazione. Understand? So they are in transcendental world Vrindavan. No any Entende? transcendental world. Então no mundo transcendental, na Vrindavana, não tem Pratikul, right? Which is Pratikul, which is nenhuma partícula inconsciente. Na verdade, tudo tem uma consciência. E todos são servos de Krishna. Che è contrastante o sfavorevole ai lila di Radha e Krishna, tutto è anukula, favorevole. Todos os elementos são favoráveis à Lila de Krishna. they and Radha Krishna again meeting together. Então, em Yogamaya, ela arranja ou não? Ela arranja como Radha e Krishna vão encontrar novamente. Então, Krishna Das Kaviraj, ele escreveu esse verso. Mile kobuna mile daiver gata. Jogmaya koribe apana mila. Jogmaya koribe apana prabha. Sometimes Radha Krishna meeting together. Sometimes Às vezes, Radha e Krishna eles se encontram, às vezes eles estão separados. Mas quem está fazendo esse encontro e separação? Yogamaya. Srimad Bhagavad Sem Yogamaya nada acontece. Então, Srimad Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, está dizendo assim. Chakri Yogamaya Pasritam. Yogamaya
And Krishna, all Leela is yours. Todas as lilas de Krishna All Leela, this material world, conditioned soul, everything is são arranjadas por Yogamaya. E nesse mundo material, as almas condicionadas, tudo é performado por Mahamaya. Tudo é arranjado por Mahamaya nesse mundo material. Tutti gli arrangiamenti favorevoli per creare queste situazioni sono fatte da Yogamaya, che era come la regista, no? Qui invece qui nel mondo materiale è Mahamaya ad agire. If you practice bhakti, actually who is bhakti Devi? If you practice bhakti, Anche noi che pratichiamo la bhakti, chi è? Na verdade, até se você praticar Bhakti, na verdade, quem é Bhakti Devi? who is Bhakti Manjari? Bhakti Devi. Bhakti Manjari. Quem é Bhakti Manjari? Quem é Bhakti Devi? Srimati Radhika, ela própria, manifestada. Sem essa misericórdia de Srimati Radhika, Bhakti Devi não se manifesta no coração das divas nem do sadhu. Farà arrivare la pura bhakti nel nostro cuore. Understand? Bhakti Manjari. You can read, but there is a contest. Many understand? Bhakti Manjari. Bhakti Manjari. Vocês podem ver tudo, ler em todos os granthas. Diferentes lilas também estão escritas lá. Você pode passar dias e noites estudando. So for this regard, Sukadeva Goswami Pad told Parikshit Maharaj. So for this Então, Sukadeva Goswami Pad, ele disse a Parikshit Maharaj: Ei Maharaj, agora eu disse contei todas as lilas e o Tata Siddhanta Srimad Bhagavatam. Então, So before logo vai vir, a serpente vai te morder. Então, antes you concentrate your mind, Krishna, da serpente te morder, você concentre-se nas lilas de Krishna, attain your highest Lila Kata. E aí você vai obter o seu objetivo mais elevado com perfeição. Tu adesso hai un tempo limitato perché hai avuto la maledizione di essere morsicato da un serpente, quindi tra poco morirai. Adesso il mio consiglio è che ascolterai la Bhagavata Katha, di ascoltare immergendoti completamente nei passatempi di Krishna, nel ricordo di questi passatempi. That means the conclusion is that all Tattva Siddhanta, Isso significa que a conclusão está lá. Todos Tattva Siddhanta, quando chega num nível muito elevado, assim, no espiritual, e todo Tattva Siddhanta, ele se transfere, ele se torna bhava, ele se transforma em sentimento. Si trasformerà automaticamente in sentimenti trascendentali. so Bhava Grahi, Lord, accept your mood. Bhava Grahi, Lord, accept E your da questo tipo di E aí vai chegar sentimento che um è momento em que o scatuito Senhor vai dalla aceitar o seu bhava, o seu humor, o seu sentimento. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami Pad, Lila Katha, Nisevaram, então Parikshit Maharaj ele disse para Shukadeva Goswami Pada, Krishna, sweet desculpa, Shukadeva Goswami Pada ele disse para Parikshit Maharaj: você fique sempre absorto em Krishna Lila Katha, no Katha sobre os passatempos divinos de Krishna, Tattva Katha, just protect your de Radha e Krishna. Tattva Katha, ele apenas protege de você de Maya, e Lila Katha, ele diretamente te leva para Goloka Vrindavana. Lila Katha dal cuore arriva direttamente a Goloka Vrindavana. But both need. You can say, okay, no need to Tattva Siddhanta. You can Os dois são necessários. L'errore di dire no, ma Você não pode dizer, não precisa de Tattva Siddhanta. Não, você não pode dizer isso. So saying the Srimad Bhagavad, Sukadeva Goswami told this. Então, no Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pada disse assim: Lila Katha, Maharaj Parikshit, você tem que ficar completamente absorto no Krishna Lila Katha. Parikshit Maharaj era qualificato. Katha sobre Krishna Lila, os doces passatempos de Krishna. Tu puoi subito meditare Ao fim do Srimad Bhagavatam, então ele disse, que Parikshit Maharaj já estava completamente qualificado. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Then automatically all Leela will manifest. Nam Sankirtan. Então, automaticamente, todas as lilas vão se manifestar no seu coração. Nama Sankirtan. Hare Krishna.
Harinama Mahamantra. Isso significa o quê? Muitas explicações, sabe? Jiva Goswami Pada, Raghunatha Goswami Pada, todos Vishwanath Chakravarti, todos os acharyas, a maioria eles explicam muitos significados do Mahamantra. Premesse, cioè sia della Tattva Siddhanta che poi della scaturire dei sentimenti e dei lila di Krishna. Quando poi canteremo l'Harinama, allora realizzeremo davvero il vero significato dell'Harinama. E a questo proposito, se vogliamo già iniziare a meditare su questi significati, c'è il libretto Harinama Mahamantra, dove ci sono vari acharya che spiegano le loro realizzazioni sul canto del mantra. You have this in English, I suppose. We have in Italian. Italian? Yes. That book I have to read. Quello è un must have, come si dice. Vocês têm esse livro em italiano também ou não? Non si canta Vocês solo têm in que modo ler. meccanico. Como é que vocês vão saber como é que cantar mecanicamente Hare Krishna? Não. Eles têm Hare Krishna. Tem que realizar, tem realização. Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. A nice beautiful lila, Julia. And 16th name and 16 nomes e 32 sílabas. Raghunatha Das Goswami, ele explica sobre isso muito elevadamente. Como é que é o encontro e separação de Radha e Krishna no Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. 8 couples. Dice che è necessario sempre studiare, avere sotto mano questi libri, così mentre cantiamo i giri possiamo ricordare, meditare sui significati di questi acharya. Soprattutto Maharaj dice che è degno sempre para a gente meditar os significados dos nossos acharyas sobre o Mahamantra. E allo stesso modo Di Raghunatha Das Goswami. ha fatto un libro che è uno dei suoi libri più speciali, il Bhajana Rahasya, dove spiega che ci sono 32 Bhajana sillabe del Rahasya, Mahamantra, esse livro. 16 coppie di nomi, e Bhaktivinoda Thakur nel libro in dettaglio va a spiegare quali sono le coppie di nomi in separazione, quali in unione, quali corrisponde allo stadio della Bhakti e ai sentimenti trascendentali. Ashtakaliya Lila. Ci sono anche tutti gli Astakaliya Lila relativi alle Astakaliya Lila está no Mahamantra 8 verses do Mahamantra. São 8 slokas, 8 versos do Shikshastaka e também 8. Ci sono anche abbinati nel Bhajana Rahasya gli 8 Então, Shikshastaka, isso se chama Astakaliya Lila. santi nomi, e anche gli 8 Yama, ovvero i passatempi nei vari periodi della giornata. And first there is called Nishanta. Então, 8 tipos de passatempo no dia. Então, o primeiro é Nishanta Lila, o fim da noite. O fim da noite e começo do dia, Nishanta Lila. You have to read more Gurudev books. Always I'm saying, emphasis this book. Vocês têm que ler os livros de Gurudeva. Madhurya Kadambini e Gurudev made Bhajana Rahasya. at a more Muito than belos esses livros. Muitas vezes você tem que ler, não uma vez, mas eu já li mais de 10 ou 12 vezes. 10 ou 12 vezes eu li essas È aulas rimasto impresso anche quando era con de Gurudeva. Madhurya Kadambini, do Bhajana Rahasya, Gurudeva si soffermava com spesso, meu Gurudeva, anzi, na addirittura Shila Narayana si Goswami ricorda Maharaj. che 10 volte ha analizzato in profondità il Madhurya Kadambini e 10 volte anche il Vajra Rahasya, perché entrambi, uno è molto potente per il Tattva Siddhanta e l'altro invece è molto potente per il Rasa Siddhanta. if you read this book, when we chant holy names, they know how to do overjay. E aí, se você ler esses granthas, quando você cantar os santos nomes, o seu coração vai. All lila Não dá, manifesting. que automaticamente Se continuiamo a leggere, todas as lilas vão se manifestar no seu coração. e automaticamente quando cantiamo il mantra vengono fuori i significati che ci sono nei libri e sono i sentimenti che sono di Gurudeva. Already I told. 8 couples
Eu já disse isso. Radhe Krishna, 8 Krishna casais. Krishna, 8 encontros. Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. 8 encontros. 8 casais. meeting, separation. Separation. Então, depois de encontro, separação. Então, de separação, encontro. How many times of meeting and how many No Maha times Mantra. of separation. Então, quantas vezes o encontro e quantas vezes separação? Então, 8 casais de nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São 8 casais de nomes. Now, you do bhajan, sadhana. Isso é muito importante. Mas agora, vocês pratiquem bhajana e sadhana e eu apenas quero inspirar vocês como vocês lerem Sri Bhajanara Rasa Granta, que está tudo explicado lá. Farci nascere il desiderio di studiare i libri, perché è l'unico modo poi per raggiungere queste realizzazioni. Understand? It's very important. You cannot go any Gaudiya Murti. Chale. É muito importante. Você não pode... There's the explanation, Gurudev Bhajan. Todos vocês, eu estou falando para vocês, por favor, né? O Gurudeva explica isso. O Gurudeva explica muito Vuole belamente. lanciare a tutti questa sfida pubblicamente in qualsiasi Gaudiya Math, di qualsiasi Gaudiya Vaishnava Acharya andate, non è mai esistito un libro come il Bhajana Rasya e soprattutto con le spiegazioni così Não existe mais um confidenziali. livro como Bhajanara Rasa. Tudo explicado lá. Aquilo é o tesouro. And you can go other temple, other month. Or when you read, Você pode ir até nos outros templos, you understand what I'm saying. mas quando você lê os livros de Gurudeva, aí você vai entender a misericórdia. Da trovare, non tutti riescono a riconoscerli. Perciò vi sta dicendo che di entrare nei libri di Gurudeva e poi vi renderete conto che avendo questo gusto e queste realizzazioni di Gurudeva ovunque andrete non troverete mai quello stesso gusto e quello stesso nettare. You read Gurudev Bhajan Rasya explain. That is called Bhadavati. Se você ler Bhajanara Rasa de Gurudeva, Gurudev Personal realization. que é o comentário dele, explanation. que é a realização, Dice che o comentário dele está lá. personalmente lo ha commentato e Comentário de hanno Srila Narayana Goswami Maharaj. le sue lezioni che è diventato il Bhajana Rasya Vritti, il commento con le spiegazioni personali di Sri Bhajanara Rasya Vritti. Understand this? Avete capito bene? Entende? And Anvita, I gave the explanation in what is called Swanayam Taswanyam Tasakam. Swami Yama Dasaka. You read my Swanayam Tasakam? Swami Yama Where? Dasaka. You have? It's there, yes, in our... Swami Yama I did it. Dastakam. Como é que é o nome dele? Oh, you brought there Narayana Vritti. I listened to Gurudev Katha, so I don't. O Gurudeva está falando que ele trouxe esse livro de Srila Narayana Goswami Maharaj lá na Itália, ele autografou. Lo ha intitolato Narayana Vritti perché Swami Yama Astakam. You read my book, please. Sanyam Tasakam. the yellow cover. The yellow. Adesso Ele está perguntando qual dos livros, parece que tem uma prateleira com os livros lá, e ele está mostrando. Tem todas as loucas lá. Swami Yama Dasakam. Então, leiam os livros de Gurudeva, de Narayana Goswami Maharaj. Não esqueça, vocês têm que ler o Bhajanara Rasa Granta e o Madhurya Kadambini. Livro muito elevado esse, Madhurya Kadambini. Vocês têm italiano? Sim. Então leiam. Então vocês são tão afortunados que vocês conseguem ler esse livro, né? Inspirados. Na própria língua de vocês. Bhajanara Rasa também está traduzido? Legal.
Sila Bhakti Vedanta Banda Goswami Maharaj ki jai. Sila Gurudeva ki jai. Guru Parampara ki jai. Gora Pramanande. Again and again, I also humble pay my obeisances all the lotus feet of devotees. Novamente eu também presto minhas humildes reverências a todos os devotos aqui da Itália. Accolta così con familiarità e ancora lui offre i suoi omaggi a tutti i devoti che hanno partecipato. One day I can also do bhajan sadhana as like Dice che noi siamo fortunati che siamo qui immersi nel servizio tranquilli e anche lui Eles são spera un giorno di muito afortunados por estarem imersos assim nesse serviço Sadhana Bhajan. all you are very nearest Também and dearest. todos assim, colegas de Gurudeva Shila Narayana Goswami Maharaj, eles são muito próximos e bem queridos por Gurudeva. vicini e cari a Gurudeva. All you give blessing to me, then one day I do bhajan sadhana. E quindi di dargli Por favor, le me sue deem a benedizioni bênção, então, tutti para que um dia eu possa performar Bhajan possa Sadhana. anche lui essere in una situazione come la vostra, tranquillo a fare il bhajan Then I will serve Gurudev as like you. e servire Então eu poderei servir a Gurudeva assim como vocês servem. Because without Gurudev's mercy, not possible to serve. Porque sem a misericórdia de Gurudeva nada é possível. Não é possível servi-lo. Janati tatham bhagavan mayana nachanam epi chiran Brahmaji also say and without this mercy of Sem God, essa misericórdia, Brahmaji diz, sem a misericórdia do Senhor, como é que é possível in the same way servir the mercy of Guru a Ele? Então, da mesma forma, dice como é possível sem a misericórdia de Guru, você pode servir a Guru? Não é possível. può servire, quindi allo stesso modo senza la misericordia di Gurudeva nessuno può servirlo e soprattutto fare quei libri così, in quel modo. Guru Kripahikeva. And we don't know the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. We don't know Guru mercy of Radha. Kripahi Kevalam. Then Nós não conhecemos a we don't misericórdia know de the Sri mercy Chaitanya of Mahaprabhu nem de Radha Krishna. Acharyas. We don't know. Nós não conhecemos a misericórdia até de outros, de os nossos acharyas, mas apenas conhecemos a misericórdia de Guru Pada Padma. Non abbiamo neanche mai incontrato i grandi acciari del passato, però conosciamo la misericordia di Gurudeva. Bhakti Prakant Kesava Singh Maharaj. And I know that only the mercy. Bhakti Paragana Keshava Goswami Maharaj dizia, eu apenas conheço a misericórdia do meu Guru Pada Padma. Keshava Goswami Maharaj che disse: io non conosco nessun altro, conosco solo la misericordia del mio Guru Pada Padma. Understand? Bhakti Prakant Kesava Singh is saying this. Very humble. Entende? Bhakti Paragana Keshava Goswami Maharaj ele diz isso dessa maneira, muito humildemente. Molto umile e Many Ele times, disse se Radha catar. Krishna, they also came. Yeah, many times. Muitas vezes, Radha Krishna, eles também But they did not give shelter. Their lotus feet. disse: sono apparsi già in questo universo tante volte. eles vieram para esse mundo performar seus doces passatempos. Eles não deram essa misericórdia. Mahaprabhu also came before. Brahmarik then. Então, até Chaitanya Mahaprabhu ele veio antes, né? That time he also did not give me shelter. Persino Chaitanya Mahaprabhu è apparso poche Naquele centinaia momento di ele anni também não me fa, deu abrigo. e anche in quell'occasione non ho potuto incontrarlo e lui non mi ha preso con sé. That time all you are also any Não pude Brahmanas, encontrá-lo. all wondering. But he did not. Todas as brahmandas, né? Estava aqui, minha alma estava vagando. Eu não peguei, não tomei abrigo de sua misericórdia, de seus pés de I lótus. did not Porque o Senhor, give me shelter. ele é With his a Chitya Sakti, a potência do Senhor. Mas por que ele não me deu abrigo? Possiede la Acintya Shakti, Os seus pés de lótus com a sua Chitya Sakti. Con questa potenza tutto è possibile, quindi perché non ci ha Com dato sua la potência inconcebível. misericordia lui stesso? but my Gurudev, he hold my swati and gave Mas meu shelter. Gurudeva, ele segurou Però Gurudeva è venuto a minha e mi ha cabeça preso per i e eu capelli, tomei per la abrigo sica e mi ha aos seus pés de trascinato lótus. Gurudeva Many times all were wandering in different Brahmandas. Many times Kripa. Many times Radha Krishna, Chaitanya Então as almas, elas ficam também vagando por várias brahmandas e em diferentes brahmandas, então Radha e Krishna eles passaram, eles não deram abrigo, mas meu Guru Pada Padma, ele é muito generoso, ele me deu abrigo aos seus pés de lótus. Noi siamo qui che giriamo in questi Raghunatha Brahmanda Das Goswami, ele compôs esse verso. e quindi in questo tempo immemore c'è
sempre stati Radha e Krishna, Mahaprabhu, ci sono stati tanti acharya, ma nessuno ci ha mai voluto dare rifugio. Invece Gurudeva ci ha preso e ci ha portato con sé. E in questo sloka Raghunath Das Goswami prega Sanatana Goswami molto umilmente. So Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, he glorified his Guru Bhakti Siddhanta Bhakti Praghna Goswami Keshava Goswami Maharaj, ele glorificou seu Guru, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, meu Gurudeva, ele me deu misericórdia. Dessa forma humilde. So every disciple always thinking this way. So every Então, todos os discípulos devem pensar dessa forma. my Gurudev is called universal. Or my Istadev Meu Gurudeva, is God. ele é o Guru do universo inteiro. Minha Istadeva Tutti i discepoli devono avere questa é concezione. o Senhor do Il mio universo. Guru è il Jagat Guru, non lo cambierò mai. Il mio Nata è Jagannatha, il Signore Ele é Jagat del Guru. universo. This is called the Guru Nista. Questa è la Guru Nista. O Senhor é Jagannatha, Senhor do universo. Ista Isso se Nista. chama Guru La fede Nista. ferma nella propria Ista Istadeva, che è Nista. Gurudeva. A fé na sua própria Istadeva, que é a Gurudeva. Se você não tem Ista Nista, você nunca vai desenvolver Mai e poi mai la Bhakti. That means fé you don't think that Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj neglect nem other Bhakti. Isso significa que você não... Mahaprabhu Srimati Radhika Radha. Não é que Srila Bhakti Praghna Keshava Goswami Maharaj ele rejeitou Dobbiamo pensare os male outros che Bhakti acharyas Keshava Maharaj ha ou disonorato Radha Krishna ou gli altri Chaitanya Mahaprabhu. Na acharya, verdade, isso se chama Istanista, invece Guru vedere Nista. com'era splendente e meravigliosa la sua Gurunista. You try to understand this. And Tem que entender isso. Tem about muitas pessoas, elas não sabem. they think external thinking or internal Elas não conhecem a misericórdia de Guru. lotus feet, yeah, unto his lotus feet. Se una Internamente, persona ha delle às vezes, realizzazioni externamente a pessoa profonde não rispetto desenvolve, a mas Gurudeva, internamente às vezes ela está allora non pensando lascerà mai e avrà questa como é que lista Guru deve dar essa misericórdia. andrà sempre a cercare qualcos'altro. If Guru is bona fide, so you have to self-reserve. Se o Guru é fidedigno, então você tem que tomar abrigo nos seus pés de lótus e nunca ir aqui e lá. Mas se você não tem um Guru fidedigno, é um canguru, não um Guru fidedigno, então é difícil. Quindi se un guru è autentico, bisogna per forza avere vista in lui e non abbandonarlo mai. Se invece un guru è tipo canguru, allora affari vostri. Very carefully. Entende? Srila Purushottama ha one question. Muito atentamente. Do you finish? Yeah, yes. Now the arati. Ninguém tem uma pergunta? Ah, tem uma pergunta. Eu finalizando e vai ter um Arati agora. Because you, Arati. before you glorify Porque o devoto tem uma pergunta. Porque Porque antes, that they give you blessing that one day you can also serve Gurudev, so you cannot be silent now. Gurudeva falou que a bênção deles. It's hard to do this like that. But the other part of true, and every Na day verdade, when parte do we que você falou, que o devoto está falando para Gurudeva, é verdade, mas outra parte é que todo dia, toda vez que a gente está traduzindo um livro, and we are pensando no inspired. seu grandioso serviço, Everything coming, e nós ficamos inspirados Guru coming. pelo seu serviço. Guru Tudo Tattva está is vindo Guru de Tattva Guru Pada Padma. manifested. Gurudeva Guru falou. manifested in four powers. Guru Tata manifesta, Guru Gurudeva manifestou e manifesta de 4 formas. Diksha Guru, Shiksha Guru, Vatma Pradashaka Guru, quello che ti ha parlato la prima volta. Chaita Guru, Chaitya Vatma Pravaksha Guru. Chaitya Guru, Srimad Bhagavata gives Chaitya Guru. Chaitya Guru Bhagavata. Who is Chaitya Guru? Super soul. Srimad Bhagavata dá evidência. Quem é Chaita Guru? É a super alma. You come in Tattva. Krishna é ele próprio. Chaitya Guru, who resides in the heart Ele vem, of the ele aparece no Tattva Siddhanta, sabe? Chaita Guru, que reside no coração de todas as entidades vivas. E ele está inspirando a gente. Chintamani Jayati Somo Guru Guru Esse sloka. Bhagavan Sikhipincha Mauli. Krishna Karnamrita. Krishna, the first one. Krishna.
Questo è il primo sloka del Krishna Karnamrita di Bilvamangala. The Guru Pada. And there are many meanings, not one meaning. Chinta Manir Jayati Soma Guru Guru Siksha Guruscha Bhagavan Sikivincha Mauli. Sikivincha Mauli Krishna. He is our Siksha Guru. He is our also Diksha Guru. He is our also Bhaktivinoda Ele também é nosso Shiksha Guru e Diksha Guru, Chaita Guru. and he is also Chaitanya. Guru is one. Are manifested. Então o Guru é um só, mas ele se manifesta de 4 formas. Krishna è Sikipicha Mauli, cioè lui è il guru originale perché è sia il Chaitya Guru all'interno del cuore, poi anche il Vartmantradarsaka Guru, poi la persona che per prima ci parla di Krishna e poi si manifesta anche come Diksha e Shiksha Guru, quindi è sempre Krishna, però si manifesta in modi diversi. Understand? I have some other thing to speak with you, but if I can Private. Yeah. Next level. Without Krishna's Então agora, mercy, no one come sem in our a misericórdia de Krishna, ninguém consegue entrar Srimati Radhika. na vida de Bhakti, na linha de Bhakti. Sem a misericórdia de Srimati Radhika, ninguém vem para a linha de Bhakti. Nessuno entra nella linea della Bhakti, soprattutto non saremo qui a incontrarci. Understand? Who is the Guru of Krishna? Chi è il guru di Krishna? Quem é o Guru de Krishna? Srimati Radhika. Krishna ele mesmo diz. Krishna says, Srimati Radhika, she is my prema Guru. O Krishna disse, Srimati Radhika é a minha Prema Guru. Srimati Radhika. Tudo que eu aprendi de Srimati Radhika. Dice che il Prema Guru, non solo il Prema Guru, ma tutto quello che lui sa lo ha imparato da Srimati Radhika. So that Tattva Darshan is that Guru is one, that Krishna is the supreme. Tattva Darshan está lá. Guru é um. Krishna é um. Porque é a suprema personalidade de Deus. Ele é um, mas ele se manifesta de diversas formas. Não, Guru se manifesta de 4 formas. Originale, ma si viene da noi sotto forma di 4 aspetti. O Siddhanta está lá. Surja Surja Mandala Tadrusmi Patichavi Rupeno Chaturtha Avatishtati. Sakti Saktiman. Tattva Siddhanta. Krishna Esse é o Tattva Siddhanta. Radha Purna Sakti और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण Shakti Shaktiman. E per entrare in queste realizzazioni profonde bisogna sempre partire dalla Tattva Siddhanta, mettere i punti fissi, cioè che Krishna è il guru originale, che da lui si manifesta in 4 aspetti. Krishna è Sarva Purna Shaktiman e la sua potenza è Purna Shakti, manifesta in 4 aspetti. Queste concezioni poi scaturiscono anche il rasa e tutte le altre relazioni devozionali. E da queste concezioni poi actually Krishna is only one object of that divine love. Entende? And everybody is called Asvaita. Krishna ele é um. E ele é o objeto do amor divino do discípulo. E todos são Ashraya Tattva, que estão ao abrigo do amor divino. Isso significa quem? Srimati Radhika. Ashraya Tattva. Ele é o único Vishaya, o da nossa devoção. É Krishna. Vishaya, Vishaya. É o amor divino, é Srimati Radhika. Sem Srimati Radhika nada acontece. Isso significa que nem uma folha pode mover sem o desejo de Krishna. Quindi poi Krishna e Radhika si manifestano come guru, poi viene la guru kripa, eccetera, ma l'origine è sempre quella di Radha e Krishna. E aí Krishna e Radha eles se manifestam como Guru, como Chaitanya Guru, mas a origem é Radha e Krishna. Vocês leram Prema Samputa? Srimati Radhika, ela disse tudo. Tudo que eu estou fazendo é
Desejo de Krishna. Tudo que eu estou em mão é pelo desenho de Krishna, porque Krishna vai ficar feliz com isso. Tudo que eu estou fazendo é em serviço a Krishna. So everything is Krishna. Quindi nel Prema Samputa Radhika stessa dice che tutto quello che lei fa, il modo in cui agisce è solo per dare piacere a Krishna. Nel Prema Samputa Radhika stessa dice che tutto quello che lei fa, il times per dare piacere a Krishna. Alle 4 meno un quarto ci dà l'altro passatempo. She has one small question about books. Sbrigati. Una è come si fanno a leggere tutti i libri? Bisogna leggere contemporaneamente oppure puoi leggerne una e poi So the question is because you said Madhurya Kadambini and Bhajana Rasya, one is specifically for Tattva Siddhanta and the other Então tem uma devota fazendo uma Siddhanta. pergunta sobre Madhurya Kadambini e o Bhajana Rahasya. Same time or before one book and next other book? Ela está perguntando, a devota está perguntando se ela tem que ler os dois livros ao mesmo tempo, ou primeiro um e outro. Agora a devota está falando que até depende do seu tempo. Porque se você ler apenas Madhurya Kadambini também é difícil. E se você só ler a Bhajana Rahasya, aí vem a doçura. A Madhurya Kadambini é mais Tattva Siddhanta. Então você pode ler os dois ao mesmo tempo. E anche tutti gli altri libri ovviamente sono veramente però questi due sono particolarmente importanti. E pode ler outros granthas também. Mas esses dois, eles são muito importantes. Você tem que ler. Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Upadeshamrita, Manashiksha, Shikshastaka. She has to read again and again Bhajana Rasya and Madhurya Kadambini, she will not have time for other books. She has to read again and again Bhajana Rasya and Madhurya Kadambini, she will not have time. Che sei giovane, la vita è lunga, devi pensare così. Non preoccupare, sei giovane, benedizione. Ela está falando que ela não vai ter tempo de ler de novo Bhajana Rahasya e Madhurya Kadambini. Mas não se preocupe que tudo vai ser arranjado. Ele deve estar dando as mesmas. Shilavana Maharaj ki jai. Shila Gurudeva ki jai. Guru Premanande Hari Hari. Prema, come si Some people, she's saying, despite